Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre o que foi a Revolta da Vacina, que ocorreu em 1904. Essa equipe é composta por Ana Silveira, Brena Souza, Camila Queiroz, Emily Lago, Eric Bastos e Louise Gerson. A Revolta da Vacina foi uma revolta de caráter popular que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola implantada na cidade por meio de Oswaldo Cruz. Houve grande destruição material na cidade e saldo de 31 mortos. Bom, vamos falar sobre o contexto da revolta. No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, além de ser capital, era a maior cidade do Brasil, com uma população em torno de 800 mil habitantes. O crescimento urbano carioca aconteceu de maneira descontrolada lá no final do século XIX, principalmente depois que a escravidão foi abolida e a economia cafeeira entrou em decadência naquele estado. A grande quantidade de pessoas na cidade reforçou a habitação nas suas regiões centrais, mas, além disso, a cidade era entrada para milhares de imigrantes e tinha um porto importante em que centenas de embarcações atracavam. Essa concentração de pessoas em seus pequenos bairros e o fluxo de viajantes que passavam pela cidade permitiram que uma série de doenças ganhassem espaço nela. A partir da segunda metade do século XIX, doenças como tuberculose, peste bubônica, febre amarela, cólera, varíola, entre outras, espalhavam-se frequentemente pela cidade, causando a morte de milhares de pessoas. Para vocês terem uma noção, no ano de 1891, o Rio de Janeiro tinha sofrido 4.454 mortes por febre amarela, 3.944 por varíola e 2.373 óbitos por tuberculose. Esses números se repetiam ao longo dos anos e deixaram o Rio de Janeiro com uma fama de uma cidade pestilenta, o que acabava afastando estrangeiros e produzindo uma má impressão em relação ao Brasil internacionalmente. Ao longo do século XIX, médicos e especialistas debateram medidas sobre como resolver os problemas sanitários do Rio. Muitos médicos acreditavam que os males da cidade eram causados pelos miasmas, que eram emitidos pelos pântanos nos arredores do rio. Os miasmas eram basicamente, na visão da medicina, odores pútridos que rondavam as áreas do Rio de Janeiro e contaminavam a população. A quantidade de residências coletivas, as ruas estreitas, além da geografia da cidade, impediam a circulação de ventos que reduziriam os efeitos desses odores. Essas reformas visavam um embelezamento e modernização da cidade, além de promoverem sua gentrificação, expulsando os pobres das regiões e forçando-os a morar em locais mais afastados do centro. Nesse contexto da reforma, Rodrigues Alves e Pereira Passos foram duas figuras essenciais. Essa teoria acabou sendo comprovada falsa. No entanto, as propostas de soluções dadas pelos que acreditavam nas teorias permaneceram na mentalidade das elites e as ideias de reforma no Rio ganharam força. Dando continuidade, vamos falar sobre a reforma do Rio de Janeiro e como aconteceu. E realizar reformas modernizadoras no Rio de Janeiro era debatida desde o século XIX, mas foi só durante o governo do presidente Rodrigues Alves que houve possibilidade de levar-se esse projeto em frente. Durante sua campanha eleitoral, Rodrigues Alves já defendia a necessidade de reformar o Rio de Janeiro, e quando foi eleito, reforçou esse desejo. Rodrigues Alves encaminhou o projeto de reforma da cidade para Francisco Pereira Passos, que na época era prefeito do Rio de Janeiro. Essa reforma foi responsável pela demolição de centenas de edifícios e fez com que milhares de pessoas pobres fossem desalojadas de suas casas. O alvo da reforma foi justamente a região central do Rio de Janeiro, onde havia inúmeros cortiços, residências coletivas que abrigavam dezenas de pessoas. Esses locais deram espaços para avenidas largas e para prédios novos e com arquitetura moderna, para os padrões europeus. Essa população desalojada ou teve de ir para os subúrbios ou instalou-se nos morros da cidade. Essa reforma não afetou apenas as classes pobres, mas também grupos que formavam uma espécie de classe média de comerciantes, que tiveram que adequar seus negócios a novos padrões impostos pelo governo. Foi uma reforma conduzida de maneira autoritária e até festas tradicionais da cidade sofreram com a repressão policial. Com a reforma e a modernização do Rio de Janeiro, estava o projeto sanitarista para erradicar as doenças que afetavam a população carioca. O projeto foi executado por Oswaldo Cruz, que era líder da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Existem historiadores que sugerem que a insatisfação da população do Rio de Janeiro iniciou-se como a forma de uma reforma conduzida, e outros apontam que foi somente a política sanitária implantada por Oswaldo Cruz que gerou a revolta popular.
O projeto sanitarista de Oswaldo Cruz focou-se no combate de 3 doenças que afetavam o Rio de Janeiro na época: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Para a febre amarela, criaram-se brigadas de mata-mosquitos, equipes formadas para combater os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. As brigadas de mata-mosquitos agiam de maneira brusca, invadindo casas para fazer vistorias, ordenando a realização de reformas e propondo a interdição de demolição de edifícios. No caso da peste bubônica, as equipes sanitaristas incentivavam a população a caçar os ratos e entregá-los em troca de dinheiro. E, por fim, no caso da varíola, a saída encontrada foi a realização de uma campanha de vacinação obrigatória. O projeto de vacinação foi proposto em junho de 1904 e, em 31 de outubro, a campanha de vacinação obrigatória tornou-se lei no Rio de Janeiro. A população demonstrou-se insatisfeita com essa proposta e um motim iniciou-se. Bom, o início da revolta. A insatisfação da população do Rio de Janeiro com a vacinação obrigatória foi muito grande, e um sinal disso foi a criação da Liga contra a Vacinação Obrigatória. As motivações para a insatisfação são explicadas de diferentes formas pelos historiadores. Alguns levantam a questão da violência, pela qual a reforma e a campanha sanitarista estavam sendo realizadas, e outros levantam a questão da falta de informação da população, que temia os efeitos da vacina por uma série de boatos que se espalhavam na época. A situação ficou muito ruim quando vazou pela imprensa, em 9 de novembro de 1904, que uma série de restrições seriam estipuladas em lei para os cidadãos que não se vacinassem. A população se revoltou e foi para as ruas do Rio de Janeiro. O protesto se iniciou em 10 de novembro, no Largo do São Francisco, e logo se espalhou por outras regiões da cidade. O momento mais tenso da revolta foi no dia 13 de novembro do mesmo ano, quando houve confrontos muito violentos dos manifestantes com a polícia. Houve saques a prédios públicos, vandalismo pela cidade e até troca de tiros entre policiais e manifestantes. Durante a revolta da vacina, houve ainda a mobilização de trabalhadores operários e até mesmo tentativa de golpe militar contra o presidente Rodrigues Alves. Mas esse golpe fracassou e o presidente foi aconselhado a fugir da cidade para proteger da multidão e dos golpistas, mas ele decidiu ficar no Rio de Janeiro mesmo. Em 16 de novembro, Rodrigues Alves conseguiu dos parlamentares a aprovação do pedido de estado de sítio. Isso deu novos poderes ao presidente, permitindo que ele pudesse atuar de maneira mais repreensiva. Nos dias seguintes, a revolta foi controlada, mas uma semana da mesma deixou um saldo de 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e quase 500 pessoas degredadas para o Acre. Apesar dos conflitos, a campanha de vacinação teve sucesso em erradicar a varíola do Rio de Janeiro. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada.